capoeira ela nasce como uma luta de resistência e ela vem lutando até hoje. Ela nasce em ânsia de liberdade. Ela é um ato político também. Ela nasce num período onde a escravidão era permitida por lei, onde se escravizava pessoas, torturava pessoas, dizimava-se famílias. E a capoeira nasce daí, nasce dessa luta, nasce desse sofrimento. Se você fosse pego jogando capoeira, você era preso. A capoeira era proibida por lei, assim como as manifestações religiosas de matriz africana. Se você fosse um mestre, você podia passar 2 anos preso, que é o que eles chamavam de os cabeças, assim eram chamados os mestres perante a lei. Se praticava a capoeira, como ela era proibida, não podia ter som de instrumento, ou perceber que era uma capoeira, fazia o som da viola, no atabaque, no pandeiro. Cantava-se samba, e o samba era mais aceito naquele momento. Percebesse alguma movimentação estranha, é polícia, é ou não é? Vamos ser presos ou não vão? Começava a se sambar. Saía, esvaziava, voltava aquela capoeira, aquelas pernadas. O nosso instrumento cachixi, ele é um instrumento indígena. O próprio nome da capoeira é Tupi-Guarani. Caá significa mato. E poeira é tudo aquilo que já foi cortado. Então ali no plantio da cana, no plantio do café, quando já se cortava os pés, ficava aquele matinho ralinho ali. Aquilo pelos indígenas, os povos que também foram escravizados aqui no começo da nossa história, eles chamavam aquilo de capoeira. Os negros, os escravizados, eles estavam ali brincando na capoeira. Nós temos essa mistura africana e indígena. Nós temos o maculelê, por exemplo. O maculelê ele tem uma influência indígena muito grande. Os africanos ali e os indígenas que a gente tem, eles ficavam ali no canavial, com pedaços de cana, que a gente chama de esgrima dentro da luta do maculelê, né? São 2 bastões, e um atacando o outro, só com os bastões, luta de bastão. Cria-se uma característica indígena e africana ao mesmo tempo, porque era praticado pelos 2 ao mesmo tempo, ali naquele coletivo, naquele trabalho sofrido. Então a gente mantém muito disso, essa mistura, foi o que enriqueceu mais e deu essa cara brasileira. Mas também nós temos diversas citações da capoeira, por exemplo, tem Plácido de Abreu, um escritor português, escreveu o primeiro livro de capoeira em 1888. E ele retrata ali as 2 falas da capoeira, como do jogo da capoeira, né, a brincadeira da capoeira na capoeira, e também o cesto que os africanos carregavam para vender suas mercadorias. Aquele cesto também se chama capoeira. Se você olhar figuras antigas, por exemplo, de Debré, onde existem rodas de capoeira tocadas ao tambor, você vai perceber muitas figuras de ambulantes com alguns cestos. Então eles tocavam isso, cantando, para chamar a atenção e vender suas mercadorias dentro do cesto capoeira. Então a capoeira nasce aí. E aí dessa fusão na Bahia, propriamente dita, que é para onde veio mais escravos, no seu período escravocrata, né, quando a Bahia ainda era Salvador era a nossa capital. Esse é um dos motivos que a Bahia é tão citada. Quando se fala em capoeira, se fala da Bahia. Mas esse movimento de capoeira, esse crescimento da capoeira, na verdade, ele acontece no litoral brasileiro. A Bahia ganha uma popularidade muito maior, claro, por conta da quantidade de escravos que foi levado ali para a Bahia naquele período, mas também em Pernambuco, no Rio de Janeiro, nos portos, da mesma forma. No Porto de São Vicente, também em São Paulo, da mesma forma. Aqui, no estado de São Paulo, Guaratinguetá, nos anos 90, tornou-se uma referência da capoeira no estado de São Paulo. Na capoeira de São Paulo e na cultura, porque aqui também tem-se o jongo da Tamandaré, principalmente, que é o mais velho, tem uma história gigantesca. Então a capoeira, na cidade de Guaratinguetá, ela cresceu muito, do início dos anos 80 até os dias de hoje. Os pioneiros da capoeira aqui são o mestre Ponciano, o mestre Zé Antônio, o mestre Alvinho. São os mestres mais velhos aqui da cidade, os grandes pioneiros. Bom, então aqui na cidade a gente tem mais de 20 capoeiristas que moram na Europa, espalhados pelo mundo, aí, ensinando capoeira.
E quando eu vinha aqui, por exemplo, no início dos anos 90, eles eram alunos como eu, né? Eu cresci na periferia de São Paulo, onde eu vi meus amigos todos se perderem. E por eu ter a capoeira na minha vida, eu consegui seguir um outro caminho, né? Através disso eu consegui estudar, eu consegui ver o mundo, eu consegui conhecer o Brasil, conhecer mais ainda a minha cultura, estudar mais ainda sobre a minha cultura, as tradições do nosso povo. A gente tem uma louvação na capoeira que muita gente escuta, mas não sabe que a gente chama isso de louvação, que é aquela parte logo após uma cantiga que a gente diz: "E volta do mundo, camará, e que o mundo dá, camará". Então, nos últimos 12 anos, que foi quando eu tive meu primeiro convite de ensinar capoeira fora do Brasil, eu saí de São Paulo e eu fui direto para a China. Eu não falava nem oi em inglês, meu amigo. Eu não falava nada. Foi um choque cultural gigantesco. Ensinar capoeira para chinês, sem falar chinês, sem falar inglês. Mal falava português. E aí a gente começa a entender que a capoeira ela é uma linguagem corporal também. Ela expressa o movimento, mas ela expressa o sentimento também. Então tudo na roda de capoeira vai depender de como você se sente. Como você sente o ritmo, como você sente a cantiga, de como você sente a roda. E aí você transmite isso, a sua forma, dentro do jogo da capoeira. Eu comecei a ensinar nos gestos, mostrando. Então eu comecei a ter que modificar a minha forma de ensino para que as pessoas entendessem que eu queria que elas viessem para cá, ou que elas viessem para lá, ou que elas fizessem determinado movimento. Então, eu morei lá por 4 meses na minha primeira viagem, e por 4 meses eu fiquei ensinando capoeira diariamente, muitas vezes sem falar uma palavra. Eu digo muito para os meus alunos aqui na academia, de que a capoeira não é só jogar o pé para cima. A capoeira, como eu disse no início, é um ato político, ela é uma luta de defesa. Ninguém aprende capoeira para sair batendo nos outros por aí. Ela é uma luta de defesa. Ela constrói um ser humano melhor, ela ajuda, ela é uma ferramenta de ajuda. Eu tenho alunos aqui que quando entraram na capoeira eram extremamente preconceituosos com a cultura preta. Eu falava algumas coisas aqui dentro da academia e eu percebia as caras virando. Mas é um encontro, né? Então se a pessoa ela entrou aqui é porque de alguma forma ela está aberta a conhecer um pouco. Não é só pela prática física, eu faço eles entenderem que a capoeira não é só a prática física, como a maioria hoje busca. Ela tem essa parte do nosso ritual da capoeira, não um ritual religioso, mas um ritual próprio da capoeira, com os seus fundamentos, os seus toques, os seus movimentos. E que tudo isso foram os pretos que criaram, com influências indígenas nas suas nomenclaturas, em alguns instrumentos, em alguns aspectos. Você vai utilizar a capoeira porque for necessário. A capoeira, vamos colocar aqui no caso das crianças, por exemplo. Todas as crianças que entram, eu tenho um projeto social aqui dentro, há 4 anos. Eu tenho crianças que não pagam para treinar, eles ganham uma bolsa para treinar aqui, crianças das comunidades ao redor. Já passaram por aqui mais de 400 crianças nesses 4 anos. E a primeira coisa que a gente nota quando uma criança começa a fazer capoeira, isso muito rápido, é o respeito que elas começam a ter pela capoeira, pelo mestre de capoeira, por tudo que a capoeira engloba, e ela leva isso para casa. A partir disso, ela começa a respeitar mais os pais, a família, os irmãos, os colegas. Eu tinha alunos aqui que eram repetentes já há 3, 4 anos. Terminaram a escola, entraram na faculdade. Então, a capoeira ela vai ajudar em muitas coisas, na lateralidade da criança, na neuroplasticidade dela. Ela vai carregar a capoeira para o resto da vida dela. O mestre de capoeira, ele não é só um professor, ele não é só um educador. Muitas vezes ele é o melhor amigo, ele é o pai do aluno. Eu tenho alunos aqui que me chamam de pai, porque não tem uma figura paterna em casa, uma figura masculina forte em casa. É criado pela mãe, ou é criado pela avó, pela tia. Então, eu tenho alunos aqui que me chamam de pai. Isso, meu amigo, se você não estiver com o coração preparado, amolece qualquer um. E aqui a gente tem também, por exemplo, eu tenho alunos que nunca praticaram atividade física na vida,
e começaram capoeira dos seus 55 anos para frente. Eu tenho uma turma aqui da melhor idade que o mais novo tem 55, a mais velha tem 72. A gente diz que até do dia que você nasce ao dia que você morre, você pode fazer capoeira. Essas pessoas que estão aqui atrás de mim, nesse mural, né, essas fotografias, uma grande parte dela é a minha família. Então, desde o mestre, do meu mestre, né, meu pai passando a capoeira para o meu tio passando para mim. Então, basicamente, a gente tem a história da nossa escola aqui nessa parede e também a história dos mestres mais velhos que lutaram antes mesmo do meu avô. Então, essa é uma forma de que os alunos, desde o início, quando eles entram pela primeira vez nessa porta, eles já possam bater de frente com os nossos ancestrais, daqueles que lutaram para esse espaço estar com essa porta aberta hoje, para a gente ter condições de ensinar capoeira num recinto fechado. Então a gente mantém toda essa tradição, o ensinamento através da oralidade, né, das pesquisas, como guardiões da cultura, mantendo ela viva sempre. Transmitir esse conhecimento que foi passado do meu avô para o meu pai, do meu pai para o meu tio, do meu tio para mim, e assim consequentemente para os meus filhos, e que meus filhos possam passar para os filhos deles também. Porque a nossa intenção é que essa cultura nunca morra, porque através da cultura, né, da capoeira propriamente dita, ela salva muitas vidas.